Mais um banco quebrando no Brasil, disputa política pelo FGC, problema na Suprema Corte, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a guerra pelo petróleo pode estar começando entre Irã e Estados Unidos. Esse é mais um vídeo do quadro Resumo Semanal e fica comigo até o final porque tem muita coisa acontecendo e dessa vez não é só barulho, realmente tem coisa de verdade acontecendo e eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para sair daqui conseguindo tomar decisão inteligente com seus investimentos. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo, eu trabalho no mercado financeiro, hoje assessorando quase 120 milhões de reais, e se você gosta desses conteúdos de investimento, economia, política, é só se inscrever nesse canal que toda semana tem vídeo novo sobre esses assuntos. Vamos começar falando já da bagunça que tá o Brasil com essas quebradeiras. Eu acho que nunca teve uma crise tão grande quanto essa que tá tendo agora no Brasil, quando o assunto é banco. São várias quebras que já tiveram, o Master realmente fez um rombo na economia, ele fez uma zona, cara, usou o FGC como avalista e agora virou esse problema. Se a gente olhar hoje, o FGC, ele já pagou 37 bilhões de reais com a quebra do Master, Let's Bank e Will Bank. Agora, para piorar, o Banco Pleno veio junto também e quebrou. Ou seja, o antigo Banco Voiter, né? Pô, saiu, não é mais Banco Voiter, vai virar Banco Pleno. Aí virou Banco Pleno, não aguentou o tranco, quebrou. Até mesmo o outro, a Fictor, que tinha feito proposta de compra para o Banco Master, anunciou problemas e pediu recuperação judicial. Então virou uma zona, cara. É muita gente que tá com problema, muita gente que estava envolvido nesse rolo do Master. E agora com essa quebra do Voiter barra Pleno, esse rombo de 37 pode chegar a 42 bilhões de reais. E no total já são 8 instituições financeiras liquidadas pelo Banco Central, e isso não é só coincidência, tá? Tá sendo uma sequência de pessoas que estavam fazendo coisa errada mesmo. Além disso, o FGC fez pressão nos bancos agora para contribuir o equivalente a 7 anos ali dentro em apenas 3. Ou seja, eles estão precisando de dinheiro, estão precisando trazer dinheiro de volta para dentro do caixa do FGC e tá pressionando os bancos grandes. Então, cara, BTG, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa e Banco do Brasil, que são os 6 principais bancos do Brasil, são os bancos que mais vão sofrer com essas quebras. Por quê? Banco pequeno quebra, quem paga a conta do FGC acaba sendo os bancos grandes, que são os que mais têm grana ali dentro, né? E que são os que acabam contribuindo mais. Então, infelizmente, a gente precisa rever essa política do FGC, precisa ver realmente o que está acontecendo, quais regras vão ter que ser impostas para conseguir ter essa cobertura, porque desse jeito não dá. É banco pequeno usando o FGC como avalista para emitir dinheiro infinito e captar e sem precisar preocupar com nada, porque se quebrar o FGC paga, enquanto isso o dono do banco ali coloca dinheiro na conta da pessoa física, na conta pessoal e dá calote em todo mundo. Então, o FGC tem que rever isso aí é para ontem, todo mundo já entendeu que isso precisa ser revisto e essas políticas vão ter que mudar. E aí, mais uma vez, você tem que parar com essa história de ficar colocando só em banco que tá pagando muito, porque você viu que o FGC ele paga, mas pode demorar 1, 2, 3 meses para pagar, você nem sabe quanto tempo vai demorar para receber esse dinheiro de volta. Então, para de ficar investindo só em rentabilidade. Você tem que olhar para a segurança também. Reserva de emergência não existe deixar em banco pequeno. Reserva de emergência é banco grande, banco robusto, banco sólido. É isso que você tem que deixar. Para de ficar procurando banquinho pequeno que vai pagar 105%, 110% do CDI, que isso é problema, você vai acabar perdendo dinheiro. Então, foca em banco grande, reserva de emergência. Quer correr mais risco, aumentar a rentabilidade dentro do FGC? Aí vai para bancos menores, estão pagando mais. Mas reserva de emergência, segurança, é banco grande. Então, esquece, para de ficar olhando só para a rentabilidade e comece agora a olhar para banco, olhar para os dados do banco. E agora, para aumentar mais ainda a pressão no FGC, o senador Renan Calheiros, ele fez uma proposta para que o FGC não seja mais regido pelas leis e pelas regras do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Cara, ele tem a Haddad, ali tem o presidente do Banco Central, tem a galera que realmente está cuidando da economia do país, então eles, entre aspas, definem as regras do FGC e ele quer transformar as regras do FGC em lei complementar, ou seja, uma disputa ali para ver quem vai conseguir controlar o FGC, se vai ser o Conselho Monetário Nacional, a galera que toca a economia do país, ou se vão ser ali o Congresso, os senadores, para que lado que isso vai. Então eu acho difícil isso passar para caramba, porque basicamente o Lula pode vir vetar, e o Lula que indica, né, boa parte de quem tá no CMN, né, então acho difícil ele querer abrir mão desse poder e querer deixar com que isso vá para o Congresso. E basicamente quem decide ali o Conselho Monetário Nacional é quem entende de economia. Entre aspas, deveria ser, né? Mas acho difícil passar, acho que não tem força para conseguir seguir nisso não. Então, basicamente, o que ele está querendo é definir regra do fundo, nível de contribuição, poder de intervenção. Então, isso realmente são coisas que tem que ser revista, mas eu acho que não vai
abrir mão ali do Conselho Monetário Nacional para ir para o Congresso de jeito nenhum. A gente sabe que tem que mudar, mas eu acho que não vai ser dessa maneira, não. Agora, enquanto isso, nos Estados Unidos, o clima esquentou pra caramba entre a Suprema Corte e o Donald Trump. Donald Trump, você lembra que começou a fazer aquele tanto de tarifa, pô, vamos colocar tarifa imposta sobre a China, sobre um monte de país que tá tarifando a gente também, e ele usava uma lei como base para isso, uma lei que os Estados Unidos poderia, em tempos de guerra ou em tempos de crise, poder usar as tarifas, dar esse poder pro presidente, como uma forma de impor essas tarifas contra outros países. Só que a Suprema Corte basicamente fez uma votação e entendeu que esse poder não é do presidente, mas sim do Congresso. E aí tirou esse poder do Donald Trump, derrubou as tarifas, e aí o Trump conseguiu achar uma nova lei que permite ele agora colocar uma tarifa global de 10%, só que não é indeterminada igual aos outros, né? Ele colocou no máximo durante 150 dias. Então a gente não sabe como é que vai ser esse problema aí com o STF dos Estados Unidos, mas o que é o grande questionamento? Pô, o Trump vira e falou claramente com essas palavras assim, pô, eu não tenho poder para conseguir impor tarifa, mas eu tenho poder para mandar uma bomba no país? E aí, como é que fica essa questão, né? Então, basicamente, o STF diz que o Trump não pode colocar uma tarifa, mas pode decidir invadir um país com bomba e fazer o que quiser. Só que eu acho que isso deixa ainda mais imprevisível o mercado, porque aí o Trump, pô, ou ele apela de uma vez e aí pode invadir país, deixar bomba, ou ele perde o poder ali de dar aquela brincada com tarifa, né? Pô, eu vou dar uma afastada do país, mas nem tanto. Agora, não. Ou ele não consegue colocar tarifa, ou ele consegue invadir um país. Então deu uma instabilidade grande ali, o pessoal realmente ficou com mais medo ainda nos Estados Unidos. O Trump conseguiu achar essa brecha legal de 10%, mas a gente não sabe o que vai virar disso, né? O Trump falou que tá super bolado com isso, pô, insultou a galera lá, os ministros, deu entrevista pública insultando esse pessoal, falando que eles estão desonrando ali os Estados Unidos. Então foi uma loucura mesmo, a gente não sabe o que vai virar lá dos Estados Unidos. É bom que o dólar cai, o real sobe e vamos aproveitar esse cenário. Quem sabe investir consegue agora entender quais são as decisões que você tem que tomar. Então é importante você olhar para isso com um ar de que o que eu faço com a minha grana agora? Aonde que eu invisto? Será que eu compro mais dólar? Será que eu compro mais real? Aonde que eu invisto? Se você quer aprender a entender dessa maneira, aprender a investir na prática, o primeiro link aqui da descrição tem o treinamento Investimentos Inteligentes, que é o nosso treinamento, onde eu te ensino tudo o que eu sei sobre investimento e como que você faz para aprender a investir de verdade. Clica aí, preenche o formulário, que eu e a minha equipe vai entrar em contato com você para te ajudar. E agora, para piorar a situação, os Estados Unidos começou a ter uma tensão muito grande com o Irã, que, pô, não tem tarifa, não tem nada, já ameaçou questão de invasão no país, e o Irã retaliou com isso, fechando o Estreito de Hormuz, que basicamente passa 20 a 30% de toda a produção de petróleo por aquele estreito ali. O Irã fechou, o preço do petróleo subiu pra caramba, passando de mais de $70 o barril, que esse é o maior nível desde julho do ano passado. Então, realmente o mundo falou, pô, se fechar esse estreito aí, pode ter uma disparada no preço do petróleo. Isso é muito ruim para o Brasil, muito ruim para muitos países, principalmente para a gente, porque depende do petróleo para a nossa economia girar. Se o preço do petróleo sobe, a inflação sobe, tudo fica mais caro. Então essa guerra não é boa. Ou eles têm que abrir esse estreito logo, ou tem que resolver essa guerra de uma vez por todas, porque não dá para ficar com isso aqui fechado. Isso aqui vai acarretar muita coisa ruim nos preços aqui do Brasil e do mundo todo. E para piorar a situação, a Rússia começou a realizar treinamento militar com os exércitos navais junto com o Irã. E além disso, o Trump começou a acusar a China de fazer teste nuclear escondido. E aí vira essa bagunça, né? Eu até fico pensando, pô, o Brasil muito maior que o Irã e não tem bomba nuclear, não tem produção de nada. E o Brasil, pô, é um país mais sério que o Irã, não é possível. O Irã desse tamanhozinho, né? E o Brasil desse tamanho nunca nem pensou nisso. E a gente vê que com a queda do respeito pelas Nações Unidas, ninguém mais respeita, não tem mais direito internacional, invade qualquer país. E aí, quem que vai lá cobrar os Estados Unidos de ter invadido a Venezuela? Ninguém consegue. Pô, quem vai cobrar a Rússia de ter invadido a Ucrânia? Pô, quem que vai cobrar? Não tem mais isso. Então, a questão das organizações das Nações Unidas acabou, ninguém mais respeita isso, e a gente vê que quem não se ataca entre si é só quem tem bomba nuclear. E o Brasil fica aí nessa, não tem nada, não pensa nisso, e provavelmente nunca vai ter, né? Esse é um dos principais pontos que investidores estrangeiros não colocam tanta grana no Brasil, por conta da insegurança fiscal e da insegurança jurídica também. Isso, outro ponto, grandes empresários saindo para o Paraguai, porque aqui não tem segurança jurídica, não tem segurança fiscal, imposto para mais de metro, e realmente não tem o que fazer. O pessoal tá saindo e o Brasil tá indo para cada vez mais para baixo, dependendo somente desse problema dos Estados Unidos. Se não fosse isso com os Estados Unidos, o Brasil ia estar muito, mas muito pior. Bolsa ia estar despencando, as coisas não tão boas, déficit gigantesco, está no máximo de arrecadação
e mesmo assim não está conseguindo pagar as contas. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui nos comentários e além disso, toda semana a gente faz um quadro respondendo as perguntas que vocês deixam aqui. Então se você deixar uma pergunta e a gente gostar, a gente vai fazer um quadro respondendo você aí, te dando essa resposta. E se você quer aprender a investir de verdade, não se esqueça, clica no primeiro link da descrição e se inscreva no canal para não perder mais vídeos assim como esse. Fica com Deus, meu nome é Bruno Rabelo e até o próximo vídeo.